Vamos lá, Caio, começar com você, essa peleja de segunda-feira, abrindo a semana aqui. Teve um vídeo aí, repercutiu um vídeo do Bolsonaro no leito do hospital. O que disse o presidenciável Jair Bolsonaro ontem? Primeiro pronunciamento dele desde que tomou a facada na barriga, né? Teve alguns vídeos ali dele, né? Pelos corredores do hospital, andando aqui, andando ali, mas de pronunciamento, um vídeo longo até, né? Sim, mais de 20 minutos. Bom dia pra você, Edgar, bom dia de novo pra você ligado no Morning Show. Foi o primeiro pronunciamento dele e ele quase que não falou nada, porque o capitão chorou, Edgar. Jair Messias Bolsonaro se emocionou, deixou aquela pecha de machão que não chora. Ele deu uma fraquejada? Deu uma... Pra bom entendedor. Também, pô. Todo homem chora. Tá certo. O capitão chorou. Pra você que já é um senhor de idade, mais ou menos como o Edgar, não sabe o que é uma live, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, fez uma live, que é quando você, pelas redes sociais, faz um vídeo ao vivo. Hoje não é mais só das redes de televisão, da Globo, que está ao vivo. Pelo seu celular você também faz. E do quarto do hospital, ali da unidade semi-intensiva que o Bolsonaro está, o filho dele fez ali uma live falando, olha, meu pai vai conversar com vocês daqui a pouco, vamos chegar aí no maior número de compartilhamentos possível e a gente vai conversar com vocês. As pessoas viram, porque vem o aviso, né, olha, Eduardo Bolsonaro tá ao vivo agora. E aí começaram a compartilhar, até que ele foi e passou a palavra para o pai. Bolsonaro já, antes mesmo de começar a falar, ele teve que dar aquela parada, aí chorou um pouquinho, chorou sinceramente, não foi aos meus olhos uma coisa forjada não. Você achou sincero? Achei sincero, achei um choro sincero. E ele começou a falar, entre outras coisas, com o eleitor dele, o seguinte, olha, eu tô ausente porque eu tô me recuperando aqui e tal, mas quando começar, daqui uma semana eu espero estar em casa, desculpa, esse prazo eu tô, acho que, falando da minha cabeça, ele deu um prazo curto de dias, mas eu não sei se ele precisou uma semana, mas ele falou, eu espero em breve estar em casa, acho que foi isso mesmo, né? Mas ele falou, eu espero em breve estar em casa e quando eu estiver em casa eu prometo que se eu tiver condições, todo dia a gente vai fazer uma live dessa para conversar aqui no horário eleitoral, porque ele tem um tempo super reduzido no horário político gratuito, e ele falou disso, falou de família, falou de algumas preocupações também com o processo eleitoral, ele falou que não é só a vida dele que está em jogo, mas a vida de mais de 207 milhões de brasileiros estão em jogo. E aí, eu separei dois trechos pontuais. O primeiro, ele fala do Haddad, do medo que ele tem do Fernando Haddad, candidato do PT, entrar para a presidência da República. Olha por quê. O Haddad eleito presidente, ele já falou isso, você não falou, vocês sabem. Assina no mesmo minuto da posse o indulto de Lula. E no minuto seguinte, nomeia o chefe da Casa Civil. Vocês aí da imprensa, você sabe quem vai ser o ministro das Comunicações? Frank Martins. Meus amigos das Forças Armadas. Quem será o ministro da Defesa de vocês? O nosso, né? Bom, se não falou, vai falar, né? Ainda sobre o processo eleitoral, ele botou em xeque as pesquisas, principalmente a Datafolha, que ele nomina, falando que ele seria derrotado no segundo turno com qualquer candidato, à exceção do Haddad. Ele fala que não acredita muito nesse resultado. Botou em xeque também a veracidade dos resultados, como se dão as eleições hoje, a votação por voto eletrônico. Ele falou do projeto que ele teve derrubado pela Dilma Rousseff para o voto impresso. Isso é uma vontade dele e entre outras coisas. E quando ele foi se despedir com mais de 20 minutos de conversa, você vê que ele falou bem assim, ele estava mal e tal. Ele até se arrastou onde deu. Quando ele foi se despedir, ele falou que quem o mantém vivo lá é Deus e agradeceu a família dele. Quem mantém vivo aqui, obviamente, é Deus. E a família maravilhosa que eu tenho. Aí foi a segunda vez que ele se emocionou. Vamos lá, Joel, o que você pode dizer a respeito desses pontos que o Caio trouxe pra gente aqui? Primeiro, o negócio do Haddad, né? O indulto, né? O possível indulto ao Lula. É isso aí, bom dia, Edgar, bom dia, ouvintes, bom dia, bancada. O Bolsonaro fez um vídeo aí de sentimento, eu acredito mesmo, como o Caio disse, ser sincero, mas que também tocou estrategicamente nos pontos que ele precisa tocar agora. O primeiro, polarizar com o PT.
A maior força do Bolsonaro é o sentimento anti-PT. Para ele, quanto maior o medo do PT e quanto melhor, até mais perigoso o PT aparecer, melhor para ele também. E vice-versa, né? O PT também gosta, o PT e Ciro Gomes também gostam de polarizar com o Bolsonaro. Perdão. E o segundo ponto, já sentiu, pelo que as pesquisas mostram, que embora ele tenha uma vantagem confortável no primeiro turno, a vida dele não está fácil para o segundo turno. Pelo contrário, o que as pesquisas têm mostrado é que Bolsonaro vai ter muitas dificuldades, se é que sequer será capaz, dada a rejeição dele, de vencer no segundo turno. E por isso ele já está se adiantando, dizendo, olha, não confie nas pesquisas, ou seja, eleitor, não faça voto útil, não confie nas pesquisas. Siga seu coração, vamos acreditar que a gente ganha de qualquer jeito, sem levar em conta a evidência que a gente tem. E outra até, se perder mesmo nas urnas, não acredite nas urnas, vamos tentar fazer algum barulho, causar alguma coisa, sublevar a democracia brasileira em última instância de alguma maneira para não aceitar isso aqui. Isso mostra esse discurso contra pesquisas até vai lá, todo mundo levanta seus, mas contra o próprio resultado do processo eleitoral sem nenhuma evidência, porque uma coisa é você ter evidência, dizer, olha, realmente pegamos aqui, ó, essas urnas foram violadas, tudo mais, isso é uma coisa. Outra coisa é você levantar a mera possibilidade como já uma explicação de uma possível derrota sua. Isso é grave, né? Mas enfim, é a estratégia dele. Ele não é alguém que tem primado aí pela defesa, digamos, dos valores da democracia na campanha dele. Falando diretamente, seria a coisa, olha, se eu não ganhar, como estão apontando os números agora, pelo menos, né, até esse momento, nessa radiografia momentânea das pesquisas, é fraude, hein? É fraude. E os números estão apontando que ele não vai ganhar também. Então esses números já são fraude também. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Joel, Caio. O que vocês acham? Muito se fala que, muito se dá como certa já a participação do Bolsonaro, nesse momento as pesquisas apontam, no segundo turno. Existe a possibilidade dele não ir para o segundo turno, agora com esses números se mexendo em torno do campo da esquerda ali, Marina, Ciro, os próprios outros candidatos, o próprio Haddad ali, acumulando também números e votos nesse primeiro turno. Já há a possibilidade, segundo vocês, pelo que a gente tem aí até agora, disso acontecer? Dele poder não ir para o segundo? Há uma possibilidade sim dele não ir para o segundo turno, não tanto por causa de Ciro, Marina e Haddad, tá? Porque vocês aí estão disputando aquele mesmo grupo dos eleitores do Lula aqui, e acho que pouco daqueles eleitores que iria potencialmente para o Bolsonaro, ou sairia do Bolsonaro para ir para eles também. Mas ele pode não ir para o segundo turno pela briga entre os candidatos de centro-direita, digamos assim, que inclui Alckmin, Henrique Meirelles, talvez João Amoedo, Álvaro Dias, todos aí têm porcentagens bem mais baixas que o Bolsonaro, mas estão aí lutando. Se ficar claro na cabeça do eleitor que, olha, caso a gente não coloque alguém mais de centro no segundo turno, a esquerda vence, então vai ficar claro que vai se impor a necessidade de um voto útil, dizer, não, eu vou abandonar esse meu candidato, que eu até gostaria mais, mas para conseguir colocar alguém no segundo turno que tenha a capacidade de vencer a esquerda, senão a esquerda vai levar. E ninguém quer dar direita, quer dar um voto que vai acabar elegendo a esquerda. Agora, é difícil porque o grau de convicção de boa parte do eleitorado dele é altíssimo. Exato. É difícil isso porque é isso mesmo que o Arcon pontuou. O eleitor do Bolsonaro é muito convicto. Até agora, muitos analistas já esperariam estar vendo uma queda do Bolsonaro, mas tão convicto quanto o teto, né? É o teto. Proporcionalmente, o teto ali... Vamos esperar as novas pesquisas, Datafolha, Pesquisa Ibope, para ver se ele está saindo disso. Mas até agora, ele tem ficado estável nesse teto. Mesmo a facada não mudou isso, de acordo com as últimas pesquisas. Ter levado a facada não mudou tanto isso. E se ele continuar nesse teto, cada vez mais vai ficar urgente para os eleitores dele pensarem, olha, eu posso amar esse candidato, mas colocá-lo no segundo turno é uma chance enorme de dar a vitória pro PT ou dar a vitória pro Ciro Gomes, e eu acho que o eleitor do Bolsonaro definitivamente não quer isso. Caio, nós estamos falando aqui, né, dos dois polos, né, atualmente na pesquisa, os eleitores do Bolsonaro e a crescente aí de Haddad nas pesquisas, né, que é uma situação pro Brasil, é difícil imaginar essa situação, mais do mesmo ali, um tiro no escuro, um cheque em branco para um sujeito aí assumir a presidência que não sabe muito o que vai fazer, e do outro lado um Brasil que, tudo bem, a gente pode até considerar as melhorias que foram feitas nos campos sociais, mas o que gerou para o país, o que lesou em termos de economia, em termos de estrutura estatal brasileira foi crítico, né? Exatamente. Os governos aí de PT, Dilma principalmente. E como o Flávio Rocha, quando ainda se apresentava como candidato, falava que essas eleições iam ser votadas pela agenda de costumes, e o Bolsonaro tem uma fala muito forte nessa questão. Eu acho que todo mundo que faz previsões para essa eleição simplesmente chuta, porque é a mais indefinida, acho que da história da redemocratização, como todo mundo já vem falando.
Porém, eu vejo uma certeza muito grande dos eleitores do Bolsonaro e principalmente daqueles que são anti-PT. Não vejo grandes possibilidades do Bolsonaro não ir para o segundo turno nessas eleições, porque quem não quer o PT vota ou no Bolsonaro, ou no Amoedo, ou no Alckmin e tal. E esses outros candidatos estão muito enfraquecidos, enquanto o Bolsonaro só cresce nas pesquisas. Ou seja, eu vejo muito consolidada a ida dele para o segundo turno. Puro achismo, porque como eu falei no começo da minha fala, ninguém tem certeza de nada, mas acho claro. difícil ele não ir. Exige o seguinte, exige por um lado um voto útil dessas candidaturas menores, de dizer não, vamos centrar em uma só, que tem mais chance, por um lado, e alguma tirada de votos de eleitores do Bolsonaro pensando a mesma coisa também. Daí você poderia enfraquecê-lo, levar alguém dessa direita, digamos que a esquerda também chegue com um candidato só, provavelmente o Haddad, eu diria, como o candidato da esquerda, e daí seria essa chance do Bolsonaro não ir. Mas é difícil e o Bolsonaro está tentando polarizar o debate, que isso fortalece. Depois da facada, acho que o Brasil parou e pensou, puxa, será que fomos longe demais? Mas agora tá o PT aí de volta, tá o Bolsonaro falando, então o clima de polarização extremada volta e isso é bom pros extremos. E aí a gente nem entrou na análise aí de que o Alckmin também foca esses eleitores, né? Vai bombardear pra pegar algum ativo aí do Bolsonaro também. Mas não adianta, o cara Exato. não vai, né? O problema é que ele tá fazendo isso há 2 semanas e até agora não vai. Quem não sabe tem tem sempre aquela ideia, talvez na última semana algum candidato cresça. Vamos lá.